Agora, é muito importante essa reabilitação pós-Covid. A gente vê as pessoas ficam com algumas sequelas, né? Uma dificuldade de voltar à atividade normal. Hoje, em Rio Preto, o Instituto de Reabilitação Luci Montoro começou um tratamento para essas pessoas que já enfrentaram a Covid. O André Modesto tem mais informações agora para a gente. Ô, Modesto, boa tarde, tudo bem? Como que vai ser esse tratamento por aí? Como que as pessoas podem participar desse tratamento, entrar para essa lista? Oi, Nelissa, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É uma boa notícia, porque a gente não imagina, né? Já vê o sufoco da doença, mas pós-doença a coisa também ainda fica complicada por conta dessas sequelas. Então, esses pacientes estão sendo cadastrados, então, aqui pelo Instituto Luci Montoro, para fazer essas atividades de reabilitação. Esse paciente passa por diversos profissionais, entre nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, para que vê qual realmente o tratamento que é necessário, porque muitos sentem cansaço e outras coisas diante de situações simples do dia a dia. Então, por isso, é necessário uma reabilitação. Hoje de manhã, eu acompanhei uma dessas pacientes que veio aqui fazer essa avaliação e vai precisar de tratamento. Vamos acompanhar na reportagem. A Bruna teve Covid em junho e está sofrendo com as sequelas da doença. Ela emagreceu bastante, perdeu muita massa magra e se sente cansada até nas tarefas mais simples. Tinha o hábito de, por exemplo, nas minhas peças de artesanato, lixar uma peça, eu sentia que meu braço cansava. Se eu ficava muito tempo com o braço numa posição, cansava. Os pequenos esforços de eu trocar o meu filho, eu já sentia aquele cansaço só de me agachar para pôr uma meia nele, um sapato. Era uma falta de ar que vinha, que aí eu tinha que sentar e ficar puxando o ar. Por causa dessa dificuldade em fazer pequenos esforços, ela procurou ajuda médica e vai passar por um processo de reabilitação. Agora eu estou aprendendo, né, a fazer essa respiração melhor e também os exercícios para ajudar nessa massa muscular aí que eu perdi, né? As atividades são feitas no Instituto Luci Montoro, que vai atender pacientes que estão com sequelas da Covid-19. Todos passam por uma avaliação com uma equipe multidisciplinar antes de começar o tratamento. Mediante a avaliação, nós vamos traçar alguns programas de tratamento que sejam pontuais, né? Ou seja, que é focado no caso da reabilitação respiratória, melhorar a capacidade respiratória dele, melhorar a força muscular, resgatar aquilo que foi, às vezes, perdido, né? Ou são as sequelas que envolveram a estadia no leito prolongado no leito, o tempo de permanência de UTI, né? Ou de internação, né? A restrição de mobilidade que ele teve. Então, tudo isso está sendo avaliado para que nós possamos dar abordagem mais individualizada para os pacientes. Agora a gente vai saber mais informações das pessoas, como podem ter esse acesso a esse tratamento. Por isso eu vou conversar ao vivo com a diretora do Instituto Luci Montoro aqui em Rio Preto, a doutora Regina Chueire. Doutora, os pacientes que tiveram, né, sequelas, o que eles precisam fazer para conseguir esse tratamento que está sendo oferecido aqui? Boa tarde. Boa tarde. Eles têm que procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. Aqui nós atendemos a DRS 15, que é a regional de São José do Rio Preto, todas as suas cidades, e a região de Araçatuba e todas as cidades do entorno. E aí vai ser encaminhado aqui para o nosso Luci Montoro de São José do Rio Preto. São eleitos aqueles pacientes com sequelas, mas que já tiveram o quadro de infecção pelo Covid há 30 dias. Porque tem os 14 dias da quarentena, ou se ficaram internados, enfim. Eles já vão trazer relatos das incapacidades que eles apresentam. E aqui será avaliado por essa equipe multiprofissional. E doutora, essas sequelas têm sido muito comuns nesses pacientes? Olha, tem a doença leve, moderada e grave. Nos pacientes moderados e graves, eles têm mais sequelas. Sequelas que podem ser neurológicas, desde a perda de paladar ou olfato, até as sequelas de acidentes vasculares cerebrais. Mas o que a gente está vendo muito frequente é déficit de memória e sarcopenia, que é a perda de massa muscular, e muita fadiga.
E, doutora, inicialmente, quantos pacientes serão atendidos nesse primeiro momento? Olha, nós vamos atender 20% da nossa capacidade, mas como é transitório, o paciente vai melhorando e a gente vai dando alta e colocando outros pacientes no lugar, nós vamos ficar até o final da pandemia, porque esses pacientes precisam ter qualidade de vida. Lembrando então, doutora, que esse atendimento segue então para toda essa nossa região. Essas pequenas cidades, pequenos municípios também podem procurar atendimento aqui. Sim, mas eles precisam estar com o exame positivo e 30 dias da lesão, da doença. Não adianta vir na fase aguda aqui, porque nós estamos reabilitando as sequelas. E, doutora, tem um tempo mínimo desse tratamento ou depende aí do caso? Depende, né? Pode ser assim, de 3 em 3 meses eles serão reavaliados. Provavelmente, com 3 meses, muitas dessas sequelas diminuem, aí a gente vai trocando os pacientes e até 6 meses em média. E todos esses atendimentos oferecidos de graça, né, doutora? Totalmente gratuito. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Nelisa, então é mais um serviço que esses pacientes que passaram pela Covid-19 têm à disposição e a gente percebe, sabe, pelo relato dessas pessoas que passaram por aqui, inclusive fazendo essa avaliação, esse cansaço até mesmo de caminhar é uma coisa muito comum e frequente e que atrapalha realmente a vida dessas pessoas, viu, Nilessa? Reabilitação é importante nessa hora, né? Que bom que o Luci Montoro aqui em Rio Preto tem esse serviço. Obrigada, viu, Modesto? E em Araçatuba também tem reabilitação. É o Hospital Neurológico Ritinha Prates que está oferecendo isso para os pacientes, né, Patrícia, que tiveram principalmente a fase mais grave da Covid, né? Boa tarde. Isso. É isso mesmo, Nilessa. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, funciona assim. Quando o paciente de Covid recebe alta, ele ainda fica em isolamento em casa, né? E é acompanhado pelas equipes de atenção básica da saúde. Aí, se esses profissionais percebem que o paciente ficou com alguma sequela por causa da doença ou então do período longo de internação, ele é encaminhado para essa reabilitação. A dona Margarete teve Covid-19 e ficou 13 dias internada. O pulmão da aposentada ficou comprometido pela doença. Por isso, ela precisou de oxigênio para conseguir respirar. Uma situação difícil de esquecer. Senti muita falta de ar. Tinha dia que eu melhorava um pouquinho, daí tinha dia que eu piorava. Daí eles falavam que ia entubar, que ia levar para UTI, né? E aquela medicação toda. Hoje ela está curada, mas a doença agravou um outro problema que ela tinha. As dores no corpo ficaram piores. Para andar é uma dificuldade. A dona Margarete não consegue mais realizar simples atividades do dia a dia. Para tentar reverter a situação, ela está participando de um programa de reabilitação de graça oferecido pelo Hospital Neurológico Ritinha Prates, em Araçatuba. O paciente, na primeira semana, ele passa por um atendimento de segunda a sexta todos os dias. Aí a terapeuta vai avaliar esse quadro dele, para a segunda semana a gente já começar a diminuir os atendimentos. As sessões de fisioterapia estão ajudando a dona Margarete. Agora ela já sente melhor ao levantar. Tá valendo a pena. Inclusive, outro dia ela falou assim para mim, tenta ficar um pouco de bruço, coisa que eu não ficava, né? De bruço sozinha, depois você tenta virar um pouquinho. Daí outro dia eu tentei, eu consegui, então está sendo uma evolução boa para mim. Que bom, né? Essa reabilitação oferecida aí pelo Ritinha Prates é feita pelo SUS, mas não adianta o paciente ir até o local buscar o atendimento. Ele precisa ser encaminhado pela Secretaria de Saúde, viu, Nilessa? Então, por exemplo, a pessoa está sentindo que está com dificuldade, perdeu massa muscular, está com essa dificuldade aí para andar, procura então o UBS e pede para fazer essa reabilitação. São casos, né, graves, pessoas que tiveram casos graves de Covid que podem conseguir esse atendimento de graça pelo SUS. E que precisam dessa reabilitação, né? É tão importante, exatamente, né? A gente está mostrando agora a importância, né, dessa reabilitação. Paty, valeu, obrigada, viu? Tchau, tchau.